Fala, meus queridos, senhoras e senhores, preparem-se para um desdobramento do episódio tragicômico, mais trágico do que cômico, das palavras proferidas por Lady Janja, uma senhora muito fina, quase com seus 60 anos, que com toda a sua elegância e finesse resolveu que tinha que xingar uma das pessoas mais influentes e ricas do mundo, que também já está nomeada, e me refiro ao Sr. Musk, para um cargo no governo do presidente recém-eleito, o homem alaranjado Donald Trump. Sim, meu amigo, a estrela deste espetáculo terrível que envergonha o nosso nome é a primeira-dama Janjolão, né? A dona Janja Botijão. Em pleno G20, a esposa de Luiz Inácio, que ele, conhecido por suas beberagens e seus problemas com a justiça e com a polícia, e também por ter passado um bom tempo no sistema prisional brasileiro, ao lado de Felipe Neto, Janja se sentiu autorizada a falar um absurdo a uma pessoa, a qual já descrevi, sendo que ela, por ser quem é, a primeira-dama, não deveria falar aquelas palavras para nenhum indivíduo deste planeta, quanto mais em um evento internacional, que pegou o nosso suado dinheiro, colocou tudo lá naquele evento dela, para que ela pegasse o nosso nome de brasileiro e esfregasse mais um pouco na lama. Muitos milhões de reais, diga-se de passagem, tirado do seu imposto, que poderia fazer total diferença num hospital, num posto de saúde, numa creche, numa escola, e eu posso ficar aqui durante muito tempo citando um melhor uso do dinheiro público, mas não, foi entregue nas mãos de Lady Janja, a mulher que manda empresários e membros do poder público de outra nação para um lugar muito feio. Janjolão, enquanto tentava ensinar civilidade ao mundo, tem como único resultado a vergonha do povo brasileiro. Que coisa mais triste. Meu amigo, é difícil ser BR, meu amigo, é complicado, porque a gente não ouve falar nesse tipo de absurdo nem nas republiquetas. É, meu amigo, é verdade, é difícil. Então, Janjolão, Lady Janja, mais uma vez transforma o Brasil num palco de vergonha internacional. Não bastava apenas o show de arrogância perpetrado por Janjolão, não, isso não bastava. Não era suficiente o despreparo dessa mulher, que não é nada elegante e se provou mal educada, às portas de se tornar uma idosa. Insultar o homem que representa inovação, tecnologia e luta pela liberdade, tanto de expressão quanto financeira e por aí vai, é algo mais do que vexaminoso, é mais do que vergonhoso. Isso refletiu até mesmo em diplomatas lá nos Estados Unidos. Mas também, né, meu amigo, esperar o quê de uma pessoa que conheceu seu cônjuge enquanto ele estava na cadeia? Mas coloca a tua opinião aqui nos comentários, por favor, eu quero saber o que tu pensa a respeito das palavras de Janjolão. Seria Janja a representação do fim da decência do Brasil? Sendo que, por si só, ela e o marido já são um tanto quanto indecentes? Ou é só mais um reflexo do total, completo e absoluto despreparo, tanto dela quanto do seu criminoso marido, o Lula? E aproveita, meu querido, que tu vais comentar aqui embaixo, certo? E já espeta o botão do like, por gentileza. E, se possível, compartilhe este vídeo. Doe no Pix, eu preciso muito da tua ajuda, é muito importante. Não temos apoio de cachaceiro nenhum, nem de veículo de esquerda, nem de Partido Comunista. Aqui no canal eu conto contigo. Então já antecipo o meu agradecimento, muito obrigado. Você pode doar aqui no Pix, e o Pix é o e-mail doe para will@gmail.com, ou através do botão valeu demais. Não esquece do like aí, baitola. Vem comigo, vamos lá. Enquanto isso acontece e o nosso país se afunda no caos da má administração e criminalidade que existe, infelizmente, na nossa sociedade, o nosso criminoso bandido presidente alcoólatra finge que prega respeito, enquanto de fato ele é o cara que comanda esse circo comunista. Será que ainda dá para descer mais fundo, ou nós já estamos no porão do fundo do poço? A treta aqui você já sabe, então você já está bem inteirado, já entendeu a dita polêmica. A Janja resolveu que tinha que mandar o Sr. Musk para um lugar bem feio, né? Disse para ele, Fokker, né? Você vai ser F. E ainda pedindo autorização a Felipe Neto, que respondeu para ela assim, não só pode como deve. Musk tirou por menos, meu querido amigo. Isso chegou em quem? No Cachaça, o marido dela, que, pelo visto, as calças que investe é Janjolão, né? Porque ao invés dele se retratar em nome da desqualificada esposa, não, ele fez muito diferente. Disse de forma muito da genérica, sem fazer uma insinuação mais forte, disse que
a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade para que conquistem o direito de ter o que comer, sendo que isso não tem absolutamente nada a ver com a situação. Lula discursava no G20 social. Meu amigo, ainda bem que o G20 não tem vinculação nenhuma, não tem resolução, quando muito tem uma declaração. Sim, o G20 não decide nada. A broderagem toda lá se reúne, conversa, toma uma bebidinha aqui, ouve umas barbaridades da Janja ali, observa o alcoólatra se encaixaçando a colar, serve mais no G20 para se fazer alguns negócios. Ou seja, a presidência do G20 não é lá essas coisas que o PT tentou fazer parecer ao longo deste ano de 2024. Eu falei a respeito disso vários meses atrás, logo que o Lula, todo feliz, mas veja bem, nós agora estamos na presidência do G20. E aí então, meu amigo, depois de insultar o Sr. Musk, Janjolão cancelou a participação em um evento, meu amigo. Ela ia participar ao lado da representante europeia no Global Citizen Now. Ela ia lá discursar, falar um monte de asneiras e fazer o pessoal perder tempo. Janja seria uma das palestrantes do evento, organizado a peso de ouro pelo governo brasileiro, custeado por você através dos impostos, em parceria com as presidências do G20 e a Global Citizen, que é uma organização internacional de educação e defesa do combate à pobreza em prol da justiça social. Ela estaria ao lado de Ursula von der Leyen, que é a presidente do Comitê Europeu, da Comissão Europeia. Pelo menos uma vergonha a menos estamos deixando de passar. Olha que interessante. A assessoria de imprensa de Janja foi procurada, mas não se manifestou e nem mesmo o governo. E aí ela não entende o porquê ela tem essa altíssima desaprovação. 47% dos brasileiros desaprovam a participação de Janja no governo. 30% aprovam. Na pesquisa anterior, ou de maio deste ano, para a pesquisa de outubro, caiu a aprovação dela, de 31 para 30. No entanto, foi uma vitória. A desaprovação dela manteve-se constante lá nas alturas em 47%. Nem mesmo o pessoal aí do governo do alcoólatra, aliados, não gostaram nada disso. A repercussão não agradou a membros do governo. Eles não falaram publicamente, mas no reservado, ministros e aliados não esconderam que acharam a postura de Janjolão imprópria. Lula já vinha dizendo que deveria se evitar polêmicas desnecessárias, mas ele, como é um bêbado, volta e meia não segue isso. Volta e meia ele fala uma bobagem, uma galhofa, mas ele, o cachaça, meio que, entre aspas, está liberado, porque veja bem, é um bandido cachaceiro, ladrão, essas coisas aí. Então, se o cara já furtou, saqueou a nação algumas vezes, falar uma bobagemzinha aqui, outra ali, querer comprar um avião de mais de R$1 bilhão é o de menos. Então o Lula fala a porcaria que ele quiser, quando ele quiser, e a única pessoa que fala alguma coisa para Lula é Janjolão, é Janja. Mas membros do governo do cachaça questionaram a necessidade das falas de Janja. Por mais espontâneas que sejam, esses aliados dizem avaliar que só traz repercussão negativa para a primeira-dama, para Lula e para o governo do alcoólico presidente. Inclusive, o pessoal aí do PT, ministros, aliados, aquela gente do mal, não tá muito à vontade com as atuações de Janja. Você deve lembrar que Janja controla a agenda de Lula. Ela que decide quem é que vai sentar para conversar com o bandido cachaceiro. Então, membros do governo questionam a necessidade das falas de Lady Janja. Por mais espontânea que sejam, eles dizem avaliar que só traz repercussão negativa e o próprio protagonismo da primeira-dama no show da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já estavam incomodando os ministros. Janja tomou para si o papel de organizar o evento, convidou influenciadores digitais e artistas da broderagem, artistas amigos, e promoveu quase que um evento paralelo, fazendo com que o evento ganhasse a alcunha de Janjapalooza. Para membros do governo, mais um sinal claro de que havia uma certa confusão de foco daquilo que estava sendo promovido. O apelido pegou mal até mesmo para Janjolão, que foi questionada por um apoiador a respeito do Janjapalooza, e o que aconteceu? A pessoa que perguntou para Janja pegou patada da desqualificada e deselegante primeira-dama. E aí foram perguntar ao governo assim, mas e aí, como é que fica essa parada? E
e o governo oficialmente preferiu não comentar o caso. Aí então, Janja foi questionada a respeito do evento aí, né, do fato, na chegada do hotel no dia de hoje, na domingueira, dia 17 de novembro, no Hotel Fairmont, que tem bastante gente importante, tem até um cara do governo australiano, a coisa lá é fina, meu irmão. E aí perguntaram pra ela, Janjolão, e aí, o que é que tu tem pra dizer pra nós? Ela passou assim, ó, reta, sisuda, deu um tchauzinho, é claro, né? Mas responder que era bom, ela não respondeu, prosseguiu andando. Então o jornalista aqui do Poder 360 tentou ir atrás de Janja para perguntar para exercer o seu ofício. Porém, o jornalista do Poder 360 foi expulso da entrada do local sob a alegação de que a permanência não era autorizada. Mas hóspedes estão todos liberados. E aí você se pergunta assim, mas Will, esse insulto da desqualificada Janja ao Sr. Musk enfraquece então a diplomacia brasileira? Sim, até mesmo a Folha de São Paulo está dizendo isso. A frase enfraqueceu a posição brasileira no contexto da política internacional, até porque a diplomacia é um tango muito cuidadoso e utilizar-se de insultos e ofensas como uma ferramenta política não ajuda em lugar nenhum, não ajuda com o seu parente, nem com o seu vizinho, nem com ninguém. Vai ajudar na diplomacia? Vai ajudar a convencer alguém? Não ajuda nada e tampouco influencia a decisão para aquilo que você almeja, mas pode influenciar de modo contrário e reforça, portanto, o estereótipo de impulsividade e dificulta o trabalho de quem tenta posicionar o país como voz relevante no cenário global. Pois é, meu amigo, problema aí, né, pro Cachaça e pra Janja. E aí, então, que não poderia faltar, veja só que interessante, um único indivíduo do governo do Lula se manifestou, Paulo Teixeira. Tiveram aí alguns jornais que escreveram que era o Paulo Pimenta, não, nem o desgraçado do Paulo Pimenta defendeu a Janja, mas esse doido aqui, o Paulo Teixeira, assim, ele sim, defendeu a Janja aí, dizendo que falou que as palavras de Janja representam aquilo que estava engasgado na garganta do brasileiro. Meu Deus do céu, alguém tinha que dizer pra este animal aqui que ele não fala pelo brasileiro. A Janja falou o que estava preso. Não, como assim? O Lula voltou pra cadeia e daí ela foi falar alguma coisa? Não, foi uma piadinha, tá, meus queridos? Mas tá aí, este animal aqui foi o único que defendeu a Janja até então, né? E agora nós chegamos num ponto relevante que preocupa muito o Lula. Os xingamentos de Janja prejudicam a tentativa do Lula de estabelecer um elo com o governo de Donald Trump que está chegando, meu amigo. Embaixadores brasileiros ficaram constrangidos ao serem indagados sobre o episódio. Por receios de serem retalhados no governo, eles jamais aceitam falar publicamente e, de mesmo modo, ainda que de maneira cautelosa e anônima, são muito cautelosos. É a nova diplomacia, ironizou um dos embaixadores que estava acompanhando os preparativos para o painel do G20 no Rio de Janeiro. Um outro diplomata disse que foi completamente contraproducente. Um secretário do Itamaraty disse que a eleição de Donald Trump mudou o mundo como a gente conhece e será inacreditável, afirmou ele, chocado com as escolhas de Trump na montagem do governo. E aí o que acontece? Vai o Cachaça e fala a respeito do nazi, vocês sabem, né? O nazi, bigodinho, zismo. Ou seja, meu amigo, Janjolão só está dificultando um pouco mais a vida do brasileiro e também do Lula, né? A vida do brasileiro, porque isso alopra a nossa sanidade, isso dificulta a vida pra nós aí, né? Vai que dá doida no Donaldão, por exemplo, e ele encerra alguns contratos que o Brasil tem com os Estados Unidos. Não deve acontecer, mas é uma hipótese a ser analisada. O ponto é, o Lula queria, depois de falar muita porcaria a respeito do Donald Trump, de torcer para Kamala Harris, certo? Tava tentando resolver essa problemática que ele mesmo criou e agora Janjolão ajudou a dificultar ainda mais as coisas. Então, meu amigo, eu te pergunto, será que o Brasil merece continuar sendo representado por essas pessoas do PT, meu amigo? Eu já vou responder por você, mas quero que você escreva aqui nos comentários, por favor, a sua opinião. Eu já antecipo aqui a minha, é óbvio que não. Então, meu amigo, não esquece de espetar o botão do like aí, é muito importante. Compartilha este vídeo aqui, faz uma doação aqui no Pix, não esquece do Will aqui, ó. O Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Muito obrigado por você assistir até aqui, tamo junto, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, uma ótima semana, tamo junto, valeu, falou, tchau, tchau.